Ó força procriadora, Pai e Mãe do Cosmos, focaliza tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria teu reino de unidade agora, o teu desejo uno atua então com o nosso. Assim como em toda a luz e em todas as formas, dá-nos todos os dias o que necessitamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos erros que nos prendem, assim como nós soltamos as amarras com que aprisionamos a culpa dos nossos irmãos. Não permitas que as coisas superficiais nos iludam, mas libera-nos de tudo que nos detém. De ti nasce toda a vontade reinante, o poder e a força viva da ação. A canção que se renova de idade em idade a tudo embeleza, verdadeiramente poderá esta declaração, que possa ser o solo da qual crescem todas as minhas ações. Amém. Seja bem-vindo aí para mais um estudo. Hoje a gente vai estudar sobre o inferno. Não precisa ter medo, não precisa começar a sentir calor não, porque esse inferno que eu vou mostrar para você hoje é um inferno diferente do que o inferno que a maioria das pessoas, ou talvez que você mesmo acredita que exista. E essas 4 velas aí não estão queimando no inferno também não, viu? Pode ficar tranquilo. Essas 4 velas aí, elas simbolizam a luz. A luz é Deus, é a paz, a harmonia, a felicidade, a prosperidade. Normalmente o pessoal acende vela porque quer ter uma conexão com o lado espiritual, com o lado divino, direto com Deus. Então veja essas 4 velas aí como algo bom, não veja como algo ruim não. Não é porque a gente está falando de inferno que você tem que sentir o inferno não. Na verdade o inferno está na mente de cada um. Durante essa minha jornada aí, para responder 2 perguntas, quem sou eu e quem eu sou? Quem sou eu é a pergunta que eu fiz para mim mesmo. Quem sou eu nessa vida? E quem eu sou é como se Deus estivesse perguntando para mim, quem eu sou? Quem você acha que eu sou em relação a você, em relação a tudo, em relação a todos? Então essas 2 perguntas eu respondi para mim mesmo. E você também pode fazer essas 2 perguntas para você. E na sua jornada aí você vai obter também as respostas. Mas essas 2 perguntas, essas 2 respostas, cada um tem que fazer para si mesmo e obter as respostas também para si mesmo. Uma questão pessoal. Então aqui agora a gente vai estudar um pouco sobre essa questão, esse conceito arraigado aí na consciência da humanidade, na mente humana, do que seria aí o inferno. Quando eu era pequeno, essa questão aí de inferno, eu acabei aprendendo isso através dos meus pais, da sociedade, da religião, que passa a ideia do inferno ser um lugar onde que as pessoas vão parar por terem feito coisas erradas, por terem descumprido a vontade de Deus. As pessoas que não seguem a vontade de Deus, as pessoas que fazem coisas erradas, elas vão parar aonde? Onde elas vão parar? No inferno. Então foi isso que eu aprendi, que a maioria das pessoas aprende também. E é um conceito que a maioria das pessoas mantém na mente aí durante toda a sua existência, até mesmo depois que desencarna. Na verdade, ninguém morre, As pessoas só mudam o nível de consciência, pode mudar a forma como esse corpo aí ele está manifestado hoje, mas a morte não existe. Existe unicamente a vida eterna. Então muitas pessoas têm até medo de falar a palavra inferno, de falar a palavra demônio, falar a palavra capeta, falar a palavra Beelzebub, falar a palavra, que mais que tem aí que define isso, Lúcifer, As pessoas têm medo até de falar essas palavras. Mas por que as pessoas têm medo? Por que você tem medo do inferno? Por que você tem medo desses personagens aí que cuidam do inferno, que mantêm o inferno queimando? Porque você simplesmente acreditou num conceito que foi colocado para você. Tudo aquilo que você aceita como verdadeiro, mesmo que não seja verdadeiro, se transforma em uma realidade para a sua vida, mesmo não sendo.
Se desde pequeno eu tivesse ensinado para você que 2 mais 2 é igual a 5, você acreditaria que 2 mais 2 é igual a 5, porque alguém te ensinou e que outras pessoas te ensinaram. Mesmo 2 mais 2 sendo 4. Mas se você ensinar para uma criança que 2 mais 2 é igual a 5, e você mandar ela para uma escola que ensina que 2 mais 2 é igual a 5, ela vai acreditar a vida inteira dela que 2 mais 2 é igual a 5. Nessa imagem eu estou vendo o quê? Que 2 mais 2 é igual a 4. Mas se eu acreditar num conceito errado, e aquilo eu muitas vezes não questionar, se eu não tiver um discernimento próprio para sentir se isso é verdadeiro ou não, eu vou acreditar. E como a mente tem força criadora, você pode criar uma determinada situação para a sua vida que seja parecido com aquilo que você acredita. Mas não dizendo que aquilo exista de fato. Existe apenas aonde? Na sua própria mente. É mantido por quem? Pela sua própria mente e pela mente de outras pessoas. A sua vida hoje, ela é aquilo que você acredita que ela é. Se você acreditar que sua vida é boa, ela vai ser boa. Se você acreditar que sua vida é ruim, vai ser ruim. Se você acreditar que você fez algo de ruim e vai para o inferno, você vai para um determinado local, depois que você desencarnar, que vai ser parecido com o que você acredita ser o inferno, mesmo não sendo o inferno. Só existe Deus e o que vem de Deus. Deus não criou o inferno. Quem criou o inferno? Foram os homens. Não só os homens, mas outros espíritos também desencarnados. Outros seres humanos também que já desencarnaram. E que pela capacidade de manter a mente, pela força mental de cada um e da força mental coletiva, criam um ambiente e padecem nesse ambiente. Então a gente tem que observar esse detalhe. Não existe o que a gente chama de inferno e tampouco também o que a gente chama de céu. Não existe nem céu nem inferno. Tanto o céu como o inferno são dois conceitos que a gente recebeu, que a gente aprendeu, mas que na essência eles não existem. Até essa questão, tudo que a gente observa aqui hoje, tudo que existe hoje aí na sua vida, na essência ele não existe de fato. É uma criação da mente de cada um e mantido também pela mente coletiva. Neste momento você pode até não entender esse conceito nem acreditar nesse conceito. Mas se você, na essência mesmo, o que existe de fato é apenas uma força universal, que a gente chama de Deus. Se você pega agora esse computador aí que está na sua frente, você pode achar que realmente existe esse computador aí, que existe essa matéria chamada computador, porque você está vendo, percebendo ele dessa forma. Mas porque os seus 5 sentidos, eles captam a imagem do computador dessa forma. Mas se você for analisando o que é esse computador de fato, e for chegando até a essência da matéria que compõe esse computador, você vai ver que a essência da matéria que compõe esse computador é energia pura. Essa energia pura ela é sustentada por uma força. Que força que é essa? Existe a força de Deus. Mas essa força de Deus também, muitas vezes, ela pode ser moldada pela mente de cada um, para poder criar as experiências que cada um vive, que cada um experimenta. Então isso é um conceito muito abstrato, não é um conceito fácil de ser entendido. A gente aqui está falando um pouco mais da essência, mas essa essência nem sempre vai ser fácil de ser aprendida, vai ser fácil de ser entendida. Meu objetivo aqui é passar um pouco dessa experiência, desse conhecimento, dessa minha jornada. Essa minha jornada me levou a diversos pontos, a diversas informações. Eu estou passando aqui para você agora um pouco delas também. Um livro que eu quero recomendar para você, se você ainda não leu, vale a pena muito ler, mas ler também de mente aberta. Chama Conversando com Deus, é o livro 1. O que é esse livro Conversando com Deus?
O autor do livro, um americano, não sei se ele é americano ou canadense, agora estou na dúvida, chama Neale Donald Walsch. Ele passou por uma experiência de vida muito complicada. Então ele chegou até a ser mendigo de rua, viveu mais um bom tempo como mendigo de rua. Ele sempre questionava a vida dele, as experiências que ele tinha, até para ele chegar realmente lá no fundo do poço. Ele chegou lá no fundo do poço, e lá no fundo do poço, quando ele achava que não tinha mais saída, ele começou a fazer diversas perguntas, como se ele estivesse questionando a Deus. E em um determinado momento, Deus começou a falar com ele, começou a responder para ele. Então essa conversa que ele teve com Deus gerou, criou inicialmente aí 3 livros. É o livro Conversando com Deus, volume 1, Conversando com Deus, volume 2, Conversando com Deus, volume 3. Muitas pessoas podem até pensar que besteira, né? Quem diz que Deus conversa com alguém? Mas eu te pergunto, por que você acha que Deus não conversa? Você acha que Deus não tem capacidade de conversar com ninguém? Ou você acha que Deus só conversa com as pessoas através dos outros? Será que Deus não está conversando com você há muito tempo e você que não tem observado, você que não tem escutado? Aqui na página 56 do livro, o Neale, ele pergunta aqui para Deus o que é o inferno. E Deus responde aqui para ele. Eu vou responder então aqui. Vou ler para você o que Deus respondeu para ele. Então ele pergunta, o que é o inferno? Aí ele responde, é a experiência do pior resultado possível de suas escolhas, decisões e criações. É a consequência natural de qualquer pensamento que negue a mim ou quem vocês são em relação a mim. É o sofrimento provocado pelo pensamento errôneo. Contudo, até mesmo ter um pensamento errôneo é inadequado, porque não existe o errado. O inferno é o oposto da alegria, a insatisfação. É saber quem e o que você é e não experimentá-los. É ser menos. Isso é inferno, e não existe um maior para sua alma. Mas o inferno não existe como esse lugar que vocês fantasiaram, onde queimam em fogo eterno, ou existe um estado de tormento eterno. O que eu ganharia com isso? Mesmo se eu tivesse o pensamento extraordinariamente não divino de que vocês não mereciam o céu, por que precisaria procurar algum tipo de vingança ou punição por seu fracasso? Não poderia simplesmente dar fim a vocês? Que parte vingativa de mim exigiria que eu os condenasse a um sofrimento eterno e indescritível? Se você responder que eu faria isso por uma necessidade de justiça, uma simples negação de comunhão comigo no céu, não serviria ao mesmo objetivo? A imposição de sofrimento eterno também seria necessária? Eu digo que não há uma experiência após a morte como a que vocês imaginarem suas teologias baseadas no medo. No entanto, há uma experiência da alma tão infeliz, tão incompleta, tão menos do que o todo, tão separada da maior alegria de Deus, que para essa alma isso seria o inferno. Mas eu não os mando para lá, e tampouco lhes imponho essa experiência. Vocês mesmos a criam. Sempre que separam o seu eu do seu próprio pensamento mais elevado em relação a vocês, sempre que vocês negam e rejeitam quem e o que realmente são. Não obstante, nem mesmo essa experiência é eterna. Não pode ser, porque não é o meu plano que vocês se separem de mim por toda a eternidade. De fato, isto é impossível, porque nesse caso não só vocês teriam de negar quem são, como eu teria de negá-lo, e isso eu nunca farei. Enquanto um de nós se mantiver fiel à verdade em relação a vocês, ela prevalecerá. Aí o Neale pergunta, mas se não há inferno, significa que eu posso fazer o que quiser, realizar qualquer ato sem medo de punição? Aí Deus responde para ele, é do medo que você precisa para ser, fazer e ter o que é intrinsecamente certo? Tem de sentir ameaçado para ser bom? E o que é ser bom? Quem tem a palavra final sobre isso? Quem dá as diretrizes? Quem cria as regras? Eu digo que é você quem cria suas próprias regras, que dá as diretrizes. É você quem decide o quanto se saiu bem, porque é o único que decidiu quem e o que realmente é, e quem deseja ser. Você é a única pessoa que pode avaliar como está se saindo. Ninguém mais o julgará. Por que e como Deus poderia julgar a sua própria criação e considerá-la ruim? Se eu quisesse que vocês fossem perfeitos e fizessem tudo certo, teria deixado que ficassem no estado de total perfeição de onde vieram. Todo o objetivo do processo foi fazê-los descobrir a si mesmos, criar os seus eus, como realmente são e desejam ser.
Contudo, vocês só poderiam ser isso se tivesse uma chance de ser outra coisa. Então eu deveria puni-los por fazerem uma escolha que coloquei à sua frente? Se eu não quisesse que vocês fizessem a segunda escolha, por que criaria outra além da primeira? Essa é uma pergunta que devem fazer a si mesmos antes de atribuírem o papel de um Deus condenador. A resposta direta para a sua pergunta é sim, você pode fazer o que quiser sem medo de punição, mas terá que arcar com as consequências. As consequências são os resultados naturais, que não são o mesmo que punições. São simplesmente isso, o que resulta da aplicação natural das leis naturais. Essas são o que ocorre, bastante previsivelmente, como uma consequência do que aconteceu. Toda a vida física funciona de acordo com as leis naturais. Quando você se lembrar dessas leis e aplicá-las, controlará a sua vida no plano físico. O que lhe parece punição, ou que chamaria de mal, ou má sorte, é apenas uma lei natural fazendo-se valer. Então aqui, no livro Conversando com Deus, volume 1, página 57 e 58, Deus responde para o Neo o que seria o inferno, que é um inferno totalmente diferente do que a maioria das religiões e da sociedade ela passa aí para a gente, que é um ensinamento muitas vezes baseado no medo. É um Deus que vinga, um Deus que pune, um Deus que castiga, uma força antagônica a Deus, que Deus está lutando contra essa força está prejudicando a humanidade. Na verdade, não existe capeta, não existe demônio, não existe Lúcifer, dessa forma como a gente acreditou. Então pode ficar tranquilo a partir de hoje. A partir de hoje, então, fique em paz, fique tranquilo, que não tem nada disso. No Espiritismo, fala-se até do umbral, mas nem o umbral é um inferno. O que seria, para quem não conhece o Espiritismo, nunca ouviu falar desse termo umbral? Umbral seria algo parecido com o inferno, com o purgatório, da religião católica. Seria um local onde que as almas ficam sofrendo, onde tem espíritos que não, entre aspas, assim, em ilusão, demoníacos. Na verdade, não é nada disso. Na verdade, as pessoas criaram um estado mental e foram atraídas para um local que, na verdade, não é o inferno, mas a gente pode fazer, igual estava ali escrito no livro ali, cada um cria de acordo com seu próprio pensamento, de acordo com sua própria... A pessoa cria sua própria experiência. Então, para muitas pessoas, ir para a guerra aqui, participar de uma guerra, pode ser um inferno. Muitas pessoas que foram para a guerra falam assim, porque para lá parecia um inferno. Então, o umbral, esses lugares aí que, nesses mundos espirituais aí, no mundo espiritual, nem sei se seria o termo certo, mas esses locais que se chamam umbral, inferno, eles não são uma existência verdadeira, uma existência real. Da mesma forma que uma guerra também não é uma existência real. Ela pode parecer uma existência real, mas na verdade ela não é. Ela é uma criação da mente humana. Se as pessoas mudarem a mente, a guerra desaparece, o umbral desaparece. O que se chama-se de inferno desaparece. Então você não tem que ir para o inferno, nem passar no umbral, nem passar no purgatório, nada disso. A não ser que que a sua mente crie algo, ou sintonize algo parecido aí com isso, mas não que Deus tenha criado isso. Aqui na Sutra Sagrada da Seichunoye, Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, ela fala o seguinte, no capítulo que fala sobre o pecado, página 48 da Sutra. Tem o pecado existência real? Volta a indagar o querubim. Ouve-se a voz do anjo que assim responde. Tudo que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus. Sendo Deus a perfeição, tudo que foi criado por Deus a perfeição também. Então pergunto, considerais perfeição um pecado? Responde o querubim. Mestre, o pecado não é perfeição, prossegue o anjo. O pecado não é realidade porque é imperfeição. A doença não é realidade porque é imperfeição. A morte não é realidade porque é imperfeição. Não considereis realidade o que não foi criado por Deus. Não vos atemorizeis, imaginando aquilo que é inexistente como num pesadelo.
pecado, doença e morte, porque não são criações de Deus, são irrealidades, são falsidades, embora use a máscara da realidade. Vim para arrancar essa máscara e mostrar a realidade do pecado, da doença e da morte. No passado veio Sakyamuni com essa mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com essa finalidade. Se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam extingui-lo. Nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Por isso sois felizes, pois que o pecado é realidade, sombra da ilusão. Os Budas todos do universo remiram os homens e bem extinguiram seus pecados. Também Jesus Cristo, usando apenas de palavras, disse: são-te perdoados os teus pecados, bem extinguiu os pecados. Eu também, através da palavra, faço escrever poemas da Seite Noé, e pelo poder da palavra revelo a natureza do pecado e faço com que o pecado volte a seu nada original. Aquele que lê as minhas palavras extingue todos os pecados, pois conhece a imagem verdadeira da realidade. Aquele que lê as minhas palavras extingue todas as doenças, pois conhece a imagem verdadeira da vida, supera a morte e vive eternamente. Então aqui, nesse capítulo que fala sobre o pecado, na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, fala exatamente isso, que o pecado não é existência real. Então você não é pecador, você não é filho do pecado, o pecado não existe. Igual estava escrito ali no livro Conversando com Deus, o que existe, né, o que as pessoas às vezes criam para a vida delas, são consequências de leis naturais. Então, o que você faz, ele provoca uma determinada ação. Essa ação ela provoca um determinado resultado. E é isso que você vai perceber na sua vida. Lembra que Deus é amor universal. Que você, na sua essência, é amor universal. Que tudo que existe é amor. Se você manifesta algo diferente disso, você vai ter uma experiência diferente também. Então, se na sua vida você manifesta o amor, você vai ter experiências baseadas no amor. Se você está manifestando na sua vida o ódio, você vai ter experiências baseadas no ódio. Seja nessa vida aqui ou em vidas, né, anteriores aí que você nem lembra. Eu não estou, independente da religião que você tem, eu não estou aqui para você, esperando que você acredite em tudo isso, né, que eu estou falando. Nem eu espero que você acredite em tudo isso. Seria, às vezes, nem bom que você realmente acreditasse, porque no momento que você não acredita, você está trabalhando o seu discernimento próprio. E trabalhar o discernimento próprio é excelente. Eu sempre questionei as coisas. Quando eu frequentei determinadas religiões, eu participei eu li determinadas informações, eu sempre questionava. E muitas vezes até discordava. Só que muitas vezes eu discordei de coisas que hoje eu acredito serem corretas. Então, essa jornada que eu convido você a aprender aí na sua vida, uma jornada de mente aberta, eu acredito que essa jornada que vai enriquecer bastante a sua vida, vai abrir as portas da espiritualidade aí para você conseguir entender realmente quem é você, quem são os outros, o que a gente está fazendo aqui, de uma forma muito mais ampla e muito mais prazerosa, mais completa. Se você ficar pegado a uma ideia fixa, achar que essa ideia fixa ou essa religião é a única que serve, é a única que contém a verdade, ou que aquele ensinamento, né, é o único que serve, é o único que presta, então pode ser que muitas vezes você vai ter uma experiência diferente. Pode ser que não só nessa vida, mas depois que desencarnar também, você vai ter uma surpresa diferente. Então aproveita essa vida, essa jornada que você está empreendendo a partir aí de agora, né, a partir desse momento, para poder tirar o maior proveito disso. Aproveita, igual eu aproveitei e continuo aproveitando, tirar um pouco, né, desse ensinamento aí, que está em diversas formas, em diversos lugares. Não estou aqui para querer, né, dizer para ninguém que o que eu estou falando é o certo, nem quero colocar, nem pôr nada na vida de ninguém, só estou passando a minha experiência, a minha vivência, e eu quero ajudar você, né, a ter uma experiência, uma vivência diferente aí também. Porque eu acho o seguinte, eu cheguei no momento da minha vida que eu não quero mais viver com base no medo, nem no sofrimento, nem na pobreza, nem na doença, nem no apego, nem no egoísmo, nem na violência, nem na negatividade. Quero viver no amor, na paz, na harmonia, na felicidade, na prosperidade, na amizade.
E desejo mesmo também para você que está escutando, né, essa palestra aí agora, e que você também possa ser, igual essas velas aí, né, uma luz para iluminar a vida de outras pessoas. E que eu também possa ser, de alguma forma, uma luz para iluminar a sua vida. Vamos terminar agora com uma oração. A minha luz nesse gesto se une ao do Criador, nada nem ninguém tem força ou poder sobre mim. Todo mal é cortado quando me ligo à fonte divina. Todo mal desfaço porque sou extensão do soberano. Nada ou ninguém estará meu eu sou sem a minha permissão. Tudo se dará segundo a vontade minha com Deus. Todos os laços são cortados com aqueles que desconhecem o superior divino. Todos os contatos inferiores se afastarão do meu círculo de proteção. Nada adentrará sem a minha vontade, nada sairá sem a minha permissão. Porque eu sou, eu sou. Todas as forças superiores são convocadas por mim agora. Em nome do Supremo Criador, nada se criará em mim, nada será implantado em mim, nada nem ninguém me terá em suas mãos. Estou transmutando neste círculo de luz em torno de mim agora, essa espada que estou erguendo com a minha vontade, a força que me liberta, porque eu sou com o Criador, a própria libertação. Muito obrigado.